nome é Diego e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o trabalho para a produção dessas mudas. Neste trabalho, o meu objetivo foi avaliar 3 tipos de coberturas para as sementes de almeirão de cabeça, para a variedade pão de açúcar. Os 3 tipos de coberturas consistiram nos tratamentos, e os tratamentos foram: primeiro, a cobertura com o próprio substrato, o qual foi preenchido as bandejas, uma cobertura de aproximadamente 4 milímetros. O segundo tratamento consistiu em uma cobertura com carvão moído, e o último tratamento, a cobertura com TNT. A escolha do primeiro tratamento, cobertura com substrato, se deve ao fator prático da utilização do próprio substrato das bandejas para cobrir as sementes. A escolha do segundo tratamento, o de carvão moído, se deve ao fato de que na região muitas pessoas utilizam carvão moído para cobrir as sementes após a semeadura. E o TNT também pelo fator prático de se tratar de um tecido, é prático cobrir, é prático retirar a cobertura. Então esse trabalho busca avaliar qual das 3 formas de tratamento tem o melhor resultado na germinação, na emergência e no estabelecimento das mudas de almeirão. O trabalho começou com o preparo das bandejas onde foram semeadas as mudas. Utilizou-se para esse trabalho bandejas de plástico contendo 30 células cada. As bandejas foram lavadas com água e sabão para tirar resíduos de outros usos. Em seguida foram sanitizadas com hipoclorito de sódio e álcool 70. Foram deixadas a secar e em seguida preenchidas com substrato. O substrato também passou por um tratamento térmico. Primeiramente eu tentei o tratamento com solarização, o qual consistiu em deixar o substrato em uma caixa plástica coberto com lona preta. Nesse tratamento a temperatura chegou até uns 45, 50 graus Celsius. Mas alguns pré-testes realizados com outras mudas não teve bons resultados, devido às condições meteorológicas naqueles dias. Em seguida, eu tentei um tratamento térmico por autoclavagem, utilizando para isso uma panela de pressão simples e o substrato acondicionado em sacos plásticos. A panela ficou em fervura e em plena pressão por meia hora. Nesse tratamento térmico, acredito que qualquer patógeno existente no substrato tenha sido eliminado. Após o preparo das bandejas e do substrato, realizei o preenchimento das bandejas. Em seguida, a semeadura, colocando 2 sementes em cada célula. Após a semeadura propriamente dita, foi feita a cobertura dessas bandejas. Primeiramente foi feita a cobertura apenas com o substrato, o mesmo substrato utilizado para o preenchimento das bandejas. Em seguida, a cobertura com carvão moído, em seguida a cobertura com o TNT. As bandejas então foram acondicionadas em uma câmara de germinação. Esta câmara é adaptada e eu mesmo a construí. Nela eu pude programar a temperatura de 20 graus Celsius e o fotoperíodo de 12 horas. Esse ambiente se apresentou adequado para a germinação das sementes, pois nele pude manter a temperatura, luminosidade e umidades controladas. Após o aparecimento das primeiras emergências, essas mudas seguiram para uma estufa plástica, e lá permaneceram até o transplantio. 12 dias após a semeadura, as mudas já se apresentavam bem estabelecidas. As plântulas apresentavam 3 a 4 folhas e estavam bem vigorosas. Nesse momento foi perceptível uma melhor emergência do tratamento que utilizou a cobertura apenas com substrato. O tratamento utilizando carvão moído também teve uma germinação razoável. Já o tratamento utilizando o TNT não apresentava boa germinação e apresentava muitas falhas. Nesse momento também foi realizada uma repicagem das mudas, repicando-se as mudas dentro de cada bandeja, ou seja, não utilizando as mudas de uma bandeja para outra bandeja, apenas na mesma bandeja. Esse procedimento é importante para uniformizar as mudas e conseguir uma bandeja uniforme, um estande de mudas uniforme. Aos 20 dias, as mudas repicadas já se apresentavam mais estabelecidas. No 22º dia após a semeadura, as mudas foram transplantadas para o canteiro. No momento do transplante, as mudas foram avaliadas de acordo com o seu vigor. Novamente, as mudas que foram cobertas apenas com substrato apresentavam um desenvolvimento bem superior. Eram mais vigorosas e mais uniformes que as demais. Também apresentavam um melhor sistema radicular. As mudas feitas com cobertura de carvão moído
apresentava um aspecto regular, não tão vigoroso, mas ainda assim uniforme. Já as mudas que foram cobertas apenas com um TNT estavam bastante desuniformes e de um tamanho relativamente bem reduzido, comparado com os outros tratamentos. Nesse trabalho, então, pôde-se verificar que a cobertura das sementes é sim um fator bastante importante na produção de mudas. Pôde-se verificar que a cobertura com substrato para a cultura do almeirão é mais eficiente. Pode-se concluir que a cobertura com substrato apresentou melhor resultado, provavelmente devido às suas características físicas como porosidade e capacidade de armazenar água, porque esse primeiro momento da germinação é muito significativo para a produção da muda como um todo. A muda germina melhor, estabelece melhor sistema radicular e melhor parte aérea, e assim se obtém um stand uniforme de mudas sadias e vigorosas. Um menor intervalo de tempo entre a semeadura e o transplante para o canteiro também é uma característica muito desejável na produção de mudas. Quanto menor for esse período, significa que melhor estabelecimento teve a muda e há uma menor janela de tempo para o estabelecimento de doenças na cultura. Porém, para trabalhos mais conclusivos, seria ideal repetir o experimento analisando outras características, como massa seca e massa verde, massa seca de sistema radicular, características fisiológicas das folhas, medidas de comprimento e área foliar. Este vídeo foi feito por Diego Pasqualdolinski, graduando em Agronomia da UFSC de Curitibanos. Obrigado e não deixe de curtir!